Graça e paz, povo abençoado, vocês estão bem? Eu tenho certeza que sim, e você está em mais um podcast Prosperar. Lembrando que esse podcast, esse tempo tão precioso, todas as terças-feiras, às 15 horas, é para você, para alcançar a sua vida, para alcançar a sua família e alcançar a sua empresa. Então é nesse tempo que foi inspirado por Deus, através de soprando no coração da nossa liderança, nosso pastor Eliezer e a nossa mama, onde ali estão trazendo instruções específicas, materializando tudo isso para alcançar, para algo específico, para você se identificar e compartilhar. É como nós estamos aqui compartilhando vida. Sabe, você vai ver através de grandes homens e mulheres de Deus que estarão aqui, você vai se identificar, você vai entender o que eles passaram, onde eles estão, e você vai ver a palavra funcionando na vida deles também. Lembrando que tem algo aqui específico para abençoar a sua empresa, o seu negócio, para você avançar mais e mais. Então, seja muito bem-vindo, esteja conosco até o final e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E hoje nós teremos um podcast, você pode ver aqui, ó, um podcast num cenário novo e com uma presença ilustre e muito especial da nossa irmã Tati Marinho. Ai. Tati, boa tarde. Seja que muito bem-vinda. Meu Deus, eu tô nervosa. Meu Deus, você é nervosa? Eu não acredito. Nossa, eu falei que pra mim é um desafio, né? Que eu tô acostumada tanto a entrevistar e ser entrevistada. Dá um friozinho na barriga, né? Fique tranquila que eu tenho esse frio na barriga todas as vezes. Então tá tudo certo. Quero agradecer demais pelo convite. Tô muito feliz mesmo, muito honrada de poder compartilhar o que Deus vem fazendo na minha vida, o que Ele fez, de onde Ele me tirou. Que coisa boa. E é muito bom ter você aqui. Gente, olha só. Tati tem uma história assim, de vida impressionante, tem uma trajetória em Deus impressionante e ela vai compartilhar tudo aqui conosco e eu tenho certeza que você vai ser chacoalhado, você vai ser impactado através dos desafios, através das decisões, através da obediência dessa mulher de Deus e tudo que ela tem colhido hoje através da palavra. E antes da gente dar aquele início, eu quero convidar você, eu quero primeiro falar de como foi. Tati, nós tivemos aqui na última quinta-feira, no dia 27, pastor Vavá ministrou no Prosperar. E olha só, gente, primeiro culto que a Tati veio na igreja também foi no Prosperar, não foi? Foi, exatamente. Meu Deus, olha só, Prosperar conectando pessoas a essa grande visão. E nós tivemos na última quinta-feira um evento poderoso. O pastor Vavá ministrou sobre fé e marketing. Que tempo poderoso, queridos. Instruções específicas que nos abençoaram demais acerca de fé, acerca da gente manter perseverante, crendo na palavra de Deus e associando toda essa parte de tecnologia, rede social, os dois andando em equilíbrio juntos para você alavancar o seu negócio. Então eu quero te incentivar a sempre estar conosco aqui nos nossos cultos do Prosperar presencial e avisar você também nas nossas redes sociais. Você entra lá, @prosperartaubaté, você vai ter acesso. Nós gravamos essa live da quinta-feira passada, você vai ter acesso também ao que foi ministrado. E na última quinta-feira de julho, no dia 25 de julho, pastor Roberto Monte vai estar aqui conosco, queridos. Vai ser um tempo poderoso, às 19h30, aqui nas instalações da Igreja Verbo da Vida Taubaté, no Auditório Rema. Pastor Roberto Monte, ele vai tratar sobre o processo em cada estação, onde nós estamos vivendo, onde a nossa empresa se encontra. E eu quero incentivar você, querido, venha receber de Deus nessa área para a sua empresa, a área dos negócios. É uma unção específica que vai alcançar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E cada evento nós estamos saindo daqui abastecidos, estamos saindo daqui, sabe, fortalecidos para romper mais e mais em nossos negócios. Amém? Então fique ligado nas nossas redes sociais. E eu já falei demais. E agora, Tati, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história. Como que você conheceu essa palavra? Você vinha de uma como é que pode dizer assim, do ambiente evangélico ou não? Então, Diogo, na verdade, eu era católica. Sim. Venho de uma família católica, né? E aquele católico, né? Uhum. Que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, mas nem sabe o que está escrito lá. Eu, pelo menos, tá, gente? Tô falando que eu era assim.
E só que eu sempre conversava muito, conversava com Deus, falava, Deus está comigo e tal. Então, eu sinto, eu olhando para minha vida, Diogo, ontem mesmo, nossa, eu estava pensando nisso, eu olhando para minha vida inteira, eu vejo como Deus me guardou em todos os momentos da minha vida. Amém. Hoje eu consigo enxergar tudo na minha vida com uma outra ótica. Até na questão familiar mesmo, hoje eu vejo muito assim, bom. Como que uma família sem Jesus, independente se são pessoas boas, minha família, meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, mas como ela se torna uma família disfuncional? Porque só, ela se perde, a gente não sabe o papel de ninguém dentro de casa. Muito bom. Entende? Perfeito. E aí, o que isso leva a acontecer? Isso leva a você ter filhos, no caso eu, completamente donos de si. Então, para você ter uma ideia, com 11 anos de idade, eu já ia pra balada com meu irmão. Olha só. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Já fora, no centro da cidade. Com 14 anos de idade, Você sempre foi aqui do Vale? Sempre fui aqui do Vale. Com 14 anos, eu já trabalhava numa escola de inglês. Então, eu não estou dizendo que... mas você está dizendo, Tati, então que adolescente não pode trabalhar? Na verdade, eu tô. Não, mas não muito cedo, sabe? Porque eu acho que senão você pula etapa. Igual eu comecei a trabalhar com 13 anos, já pegando uma responsabilidade muito grande. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar muito cedo, o que eu comecei a achar? Que eu era dono do meu nariz. A parte de disfunção na minha casa, de ninguém entender o papel de tudo isso acabou agregando no contexto, né? Exatamente. Ninguém tinha o quê? Conseguia me parar. E ninguém conseguia parar. Minha mãe falava, Tati, era impossível, mas não é. É porque por isso que eu falo, hoje eu vejo pais, gente, não tem como você falar que uma família cristã é igual a uma família do mundo. Não é. Não tem como. Não é. Filhos, por mais ele pode ficar ali bravo, meu pai, não sei o quê, mas ele obedece. Exatamente. Mas ele obedece porque o pai tem autoridade dentro de casa, ele entende o seu papel de governo, a mulher entende o seu papel de edificar uma casa. Então, os filhos respeitam. Isso. Talvez isso não vai acontecer para sempre, talvez não, mas há grande chance de acontecer e a palavra de Deus, ela fala que a gente tem... Esse é o caminho de fato. Exatamente, a gente precisa a instrução correta. Guiar nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, eu fui completamente fiz tudo ao contrário. 14 anos eu já namorava, com 18 anos eu tive minha primeira filha. Então, a vida do avesso, assim, completamente. Com 23 anos, eu estava fugindo de um casamento abusivo, onde eu fugindo mesmo, porque... Nossa, tudo isso muito cedo, Tudo. Vivi uma vida, assim, fugindo com a minha filha no colo da minha casa, assim, tendo que fazer Lei Maria da Penha, tendo que realmente, sabe? Então, assim, e eu costumo dizer, viu, gente, você que é pai... Vou falar, eu amo meu pai, nossa, amo demais meu pai. Só que, e eu não culpo eles, eu quero que vocês entendam porque isso. Era o contexto que eles estavam vivendo, exatamente. Eles foram formatados naquilo. Exatamente. Então, assim, eles entregaram o que eles tinham. Sim. E do mesmo jeito que eu entreguei o que eu tinha para as minhas filhas. Exatamente. E muitas vezes, muitas famílias no mundo, aconteceu da mesma forma comigo e com a minha família. Exatamente. Era o que eles tinham como correto, como expectativa e experiência de vida. Exatamente. E só que, no final das contas, hoje eu percebo que todos os relacionamentos que eu tive, o que eu procurava? Eu procurava aquela proteção de pai, eu procurava aquela figura. Eu não procurava um namorado, eu procurava uma figura. E eu fui entender isso depois de muita terapia. Depois de encontrar o rema, depois de encontrar o verbo da vida, que eu fui entender isso, tá, gente? Isso está muito claro para mim faz pouquíssimo tempo. E hoje eu percebo que se você é pai, você precisa se perguntar se você queria para tua filha um marido igual você é para tua esposa. Olha só. Eu falo isso. Gente, olha só, para você entender o contexto. Ô, Tati, você tá há quanto tempo no Verbo da Vida? Só pra gente entender. Eu acho que vai fazer uns... eu sou péssima em tempo, mas eu acho que uns 7 meses. Uns 7 meses. No máximo. Eu tô foi fazendo isso mesmo, curso foi aquele primeiro prosperar. Exato, você já pegou o rema agora, né? Desde o começo. Desde o começo. Perfeito, isso mesmo. Então, gente, olha só. Essa intensidade de vida, desde o início que ela tá trazendo aqui, contando a trajetória para nós, até que ela chegou ao ponto de receber essa palavra. Então, ou seja, ela tá
vinculada aqui na igreja, está fazendo rema. Então ela tem aí 7 meses e já provando de grandes coisas que a palavra tem proporcionado para ela e para a família dela. Muito. Então, sabe, uma história de vida sensacional. E aí ela vai trazendo tudo isso à luz da palavra para você entender. Então, ou seja, ela tem aí praticamente menos de um ano aqui conosco, né? E já vivi... eu falo aquela música que fala assim... e os milagres que... Sim, é bom demais para não crer. A gente tá falando dos bastidores sobre essa versão do Gabriel. Exatamente, exatamente. Eu escuto 1000 vezes. E toda vez que eu escuto, eu coloco muito na rádio para que eu quero que as pessoas escutem essa música, que elas vivam isso mesmo, porque é bom demais para não crer. Quando eu olho para trás e eu vejo da onde Deus me tirou, eu falo, meu Deus, é bom demais. É bom demais para eu não crer. E aí, nesse período, depois que passou, eu tive as minhas filhas. Aí, resultado, eu, óbvio, separei por questão de segurança. Eu tive que separar. Eu não... Aí, já estava, né, na fase de 22, 23 anos. Aí, eu conheci o mundo, que Sim. depois que eu separei, que eu fui viver realmente, aí se assim... abriu pro mundo. Exatamente. Aí, fiquei independente e daí eu larguei minhas filhas de mão. E é um arrependimento, assim. Nossa, já pedi perdão para elas, para Deus. E eu creio que hoje Deus já me perdoou e a gente está vivendo uma nova história agora, graças a Deus. E restauração completa em todo esse processo. Mas assim, tudo isso é resultado do quê? Da base, gente. Então, cuidem da base, pelo amor de Deus. Porque, sabe, vai refletir muito. E aí vai criando um monte de ruídos durante, né, a vida. Eu entrei... Nossa, eu falar como que eu entrei nesse meio de comunicação, você não vai acreditar. Big Brother Brasil. Meu Deus do céu. Essa eu não sabia, não é sério? Ai, o mico, né? O que aconteceu? Logo que eu separei, todo mundo ficava assim pra mim, você tem que entrar no Big Brother. Fui lá, fiz uma entrevista, minha inscrição e logo eu fui chamada. E a minha mãe, ela fala assim, que enquanto eu pedia pra Deus, eu quero entrar, eu sempre falei... Sempre prometi pra minha mãe que eu ia mudar a história da vida delas e que eu ia dar uma vida, ia honrar a vida dela e das minhas filhas, do meu pai e tal, da minha família. E eu achava que era o Big Brother. Olha eu achava, eu tinha certeza que o Big Brother que ia mudar a minha vida. Não era Deus, era o Big Brother. Era o Big Brother. E aí, eu ficava rezando, na época rezava, né? E falava, não, agora vai. Eu fui chamada 3 vezes, fiz entrevista 3 vezes. Nisso. E minha mãe, ela falava pra mim que tava rezando pra eu ir, mas no fundo ela falou que ela rezava pra eu não ir. Porque eu bebia muito na época. Então, eu ia pra passar mico em rede nacional, entendeu? Literalmente. Pra destruir a minha vida de vez. Então, Deus, mais uma vez, hoje eu olho e eu vejo Deus cuidando de mim. Porque Ele não deixou, Ele não permitiu. E assim, todo ano eu era chamada. Todo ano eu ia pra São Paulo, Hotel Pestana, fazia entrevista e não passava. Vinha embora frustrada, triste da vida. E era algo, Diogo, que eu falo que até isso Deus curou no meu coração, porque era algo que eu queria muito. Mas eu queria muito, muito, muito mesmo. E quando eu me converti, eu nunca mais nem assisti. Eu não sei, se você me perguntar, de 4 anos pra cá, quem foi no Big Brother, eu não sei te falar. Olha e era algo, por isso que eu falo pra você, vem do jeito que tá mesmo, porque Deus cuida de tudo. Deus, Ele tira tudo que você acha que, não, eu não vou porque eu tenho medo disso aqui que eu gosto demais, isso aqui eu não abro mão. Ixi, você vai abrir sem nem perceber. Exatamente. Você abre sem nem perceber. E aí, nesse período... Foi por causa do Big Brother que eu não fui, eu acabei ficando muito conhecida aqui na cidade. Porque aparecia vídeo, na época aparecia vídeo nas redes sociais, então todo mundo sabia que eu quase entrava e não entrava. E nisso a Vanguarda me chamou para eu fazer uma participação em um programa lá, e depois a TV Cidade me chamou para eu ficar com um programa na TV Cidade. E aí eu comecei trabalhando, eu fazia TV Cidade como se eu estivesse fazendo Rede Globo. Só minha mãe que assistia. Meu, que top, gente. Mas eu sempre fui muito dedicada. E eu falo assim que Deus, Ele me preparou mesmo para a comunicação. É algo que sempre, desde então, estava muito presente assim na minha vida. E aí da TV Cidade eu fui chamada pela 99. Fiquei bastante tempo na 99, total de rádio que eu tenho hoje, eu acho que 15 a 17 anos, sou muito ruim com esse negócio de tempo, mas de 15 a 17 anos, enorme. Assim, passei em todas as rádios da cidade. Fui para 99, depois fui na Metropolitana. Fiquei um bom tempo na Metropolitana, daí me mandaram embora na Metropolitana. E por que me mandaram embora da Metropolitana? Meu sonho era entrar na Jovem Pan.
Porque assim, a Jovem Pan, ela é um mérito para qualquer locutor. É como se, tipo, é assim, eu alcancei o máximo, é a Jovem Pan, hoje numa rádio secular. Porque é uma baita numa referência. É uma referência. Então, assim, e eu lembro que quando eu peguei o meu DRT, tava todos radialistas, um monte de radialista, assim. E eu lembro que no meio da galera eu peguei o meu DRT e falei assim, olha aqui, gente, um dia vocês vão me ver com o meu programa na Jovem Pan. E até eu ri daquilo, todo mundo riu e eu também já tava profetizando, nem sabia. Nem sabia. E aí foi quando eu fui pra Jovem Pan. Só que daí o que acontece, gente? É a mesma coisa que toda vez eu falo para jovem, falo para todo mundo. Por exemplo, o celular é pecado? Não. A forma como você faz, o que você faz com ele Exatamente. A partir daquilo se torna um pecado. A Jovem Pan para mim foi maravilhosa. A Jovem Pan me trouxe nome na cidade, me trouxe credibilidade. Eu fui reconhecida pelo Tutinha, que é o dono de todas as Jovem Pans, tanto que no momento quando eu ia sair de Taubaté, a minha ideia era ir para a Jovem Pan de São Paulo e na época estava lançando a Panflix, então ele estava precisando de pessoas para Panflix, que é a parte de TV da Jovem Pan. E ele gostava muito do meu trabalho. Ele falava que eu tinha o estilo Jovem Pan, né? De falar, a voz mais rouca, diferenciada das vozes geralmente das mais locutoras, né? Que são mais finas, estridentes. E aí eu falei, esse era o plano, Tati Marinho, qual é o plano? Jovem Pan São Paulo, vamos mudar para São Paulo. Já traçou até a rota, tá feito. Tava tudo certo. Só que eu e o Leandro, nesse período, eu e o Leandro, a gente começou a namorar e tal. Hoje a gente está há 6 anos juntos. Eu e o Lê casados há 1 ano. E olha, que 1 ano boa. e 5 meses. Amém. E aí, o que aconteceu? O Leandro, ele já gostava de balada eletrônica. E, ai, gente, é muito doida a minha história com o Lê, que eu falo que, assim, o Leandro, ele foi algo... O Leandro não era o estilo que eu gostava, bombadinho, todo fortinho e tal, mitidinho. Então, assim, ele não era o estilo de cara que eu gostava, não chamava atenção. Mas desde que a gente ficou a primeira vez, a gente nunca mais conseguiu largar. E era engraçado que a gente os dois doidos, a gente falava sobre Deus, a gente falava, sabe? Olha. E eu sentia que eu precisava tirar ele desse mundo. Só que aí, olha que interessante mesmo, porque o que acontece? Não é assim que a gente fala, o que você alimenta mais é o que vai ganhar? Exatamente. Então, nessa época, eu estava muito dentro da Igreja Católica, assim. Eu até participava do Cerco de Jericó, cheguei a ser eu ia na frente lá, carregando uma luzinha, assim, na mão e tal. E eu estava querendo me aproximar mais de Deus. Eu cheguei a falar, não vou falar nome aqui, mas eu cheguei a falar uma vez que eu já estava sentindo que eu precisava estar mais próximo de Deus. Cheguei a falar com um padre aqui de Taubaté e pedi para ele deixar eu fazer alguma coisa no meio da comunicação. Ele tinha uma emissora, tal, nenhuma emissora, mas era uma rádio pequena e tal, e eu falei assim, eu posso treinar pessoas, eu só queria fazer alguma coisa. Sim, quer estar envolvida no servir, queria servir. Eu falei, eu não preciso estar na frente da câmera, na frente, eu já tô na Jovem Pan, eu posso ensinar. E aí ele olhou meu Instagram e ele falou assim, que eu não, com outras palavras, mas que eu não era digna de falar qualquer coisa de Deus. E aquilo me magoou profundamente. E aí eu fiquei bem triste, mas daí eu meio que larguei mão. E daí eu parei do quê? De me alimentar. E aí o Leandro veio com todas as festas e baladas e isso e aquilo. E aí o Leandro usava umas coisinhas. E eu comecei também. Olha, gente. E aí a Jovem Pan... Você estava naquele meio de disputa, aí exatamente aqui onde acabou... eu alimentei mais. Aí onde eu alimentei mais foi onde a gente começou a ir. Aí a minha vida, a partir daí, começou a virar uma vida. A Jovem Pan me dava tudo que eu precisava. Me dava glamour, eu tinha entrada free para tudo quanto é lugar. Muita gente queria estar do nosso lado. Então a gente... Entendeu? Aí é isso que eu falo, cuidado, gente, cuidado com sabe, quando começa muita gente em volta de você, muita gente, sabe, fica, porque você isso. Eu costumo dizer que a gente começa assim, vai descer daquilo e o ego começa a subir tanto, que chega um momento que você se sente o próprio Deus. E daí, no caso, a gente estava usando, pode falar o que a gente fazia ou não, melhor não falar nada, eu não sei como que é aqui. Mas a gente usava
substâncias ilícitas ali. Isso. E daí o que acontecia? Aquilo fazia a gente se sentir tão poderoso, Diogo, ao ponto de eu chegar num lugar e falar assim, se não tivesse ninguém aqui, eu me divertiria sozinha com a minha própria presença. Caramba, cara. O negócio o negócio sobe a cabeça, potencializa tudo, você tudo. fica... Só que assim, no começo parece ser muito bom, só que depois aquilo vai te consumindo. E vai te consumindo. E eu só quero deixar claro aqui que eu não estou falando de coisa... porque às vezes o pessoal fala assim, mas Não, eu estou falando de festa de gente chique. Cheia da grana, negócio top. Com só coisa... Exatamente. Era tudo, sabe? E algo interessante, Tati, é o seguinte, olha só, gente. O que a gente fala aqui, e de fato é o que a palavra de Deus nos assegura, se a gente aplicar ela em todas as áreas das nossas vidas, instruções poderosas e divinas, é de que a gente tem condição sim de viver a plenitude e de viver o sucesso em todas as áreas das nossas vidas, né? E olha só, nesse tempo dela e do Leandro, o esposo dela, sem Deus, desconectado de Deus, veja só, tava bombando parte profissional. Parte profissional, exatamente. Cara, ela tava lá em cima, melhor fase da vida dela, mas olha todo o entorno como estava. Um caos. E muitas vezes, olha como o diabo trabalha, Tati. Ele coloca pra você como se vocês fossem autossuficientes. É isso. Como se vocês não precisassem mais de nada. Exatamente. E aí, com isso, o que a gente fez? A gente se afastou completamente da minha família. Minha mãe mora do lado de casa. A gente, quando eu ia almoçar com ela, eu não via a hora de ir embora de lá. Quando eu não tinha mais tempo com a minha família, minhas filhas, então, ficaram mais de escanteio ainda. A filhinha do Lê, que, nossa, é minha filhinha de coração também. Nossa, a gente nem pegava mais, ela era tiquito, assim, e a gente nem pegava mais ela. A nossa vida passou a ser balada, aí era assim, você ia pra balada na sexta, e por isso que eu fiz muito jejum, gente. Jejum de vários dias, porque eu chegava a passar na balada, tipo, de chegar na sexta-feira e comer alguma coisa só no domingo. Caramba. Ou na segunda. E assim, virado, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu e o Leandro, a gente tinha algo que eu não sei explicar o que era. Onde a gente estava, a festa que a gente estava, o pessoal queria que a gente fosse. Atraía pessoas. E assim, se a festa era para durar 12, durava 24, porque a gente estava lá. Era algo assim que eu não sei o que era, mas tanto que eu falo para o Leandro, a gente tem uma dívida que precisa ser, a gente vai ter que resgatar tudo isso. Verdade. E aí, você prosperou muita gente aí, né? Nossa, eu falei, você tá maluco, olha isso. E aí, só que chegou um tempo que isso começou a pesar, por quê? No começo parece sedutor. Exatamente. Só que daí chega um momento que hoje eu consigo enxergar isso assim, muito claro, que o demônio ele fala assim, não, primeiro vai ser bom, vai lá, querida, vai ser muito bom no começo. A hora que você tiver, que eu ver que você já se entregou pra isso, aí eu só dou aí o resto você faz sozinha. E aí você cai em depressão. Porque você acha que é forte, que talvez você consiga sair caso você precise, e você vai sendo consumido, envolvido. Exatamente, e daí você aí você saía na sexta, voltava no domingo, ficava na depressão até quarta, e daí na sexta-feira já tinha outra festa. Então você ficava bem na semana um dia, na quinta. Aí a família, beleza, escanteio, não desestruturada. Tinha. E a Jovem Pan nesse assunto, desse... Eles não... Eu me escondia muito nas festas, assim, eu tomava muito cuidado, porque às vezes as pessoas tentavam filmar, eu via a pessoa querendo filmar, e só que eu tava sempre de olho, eu tinha alguém do meu lado que ficava de olho. Então, assim, as pessoas não viam, entendeu? Eles e lá você tava crescendo, avançando. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar direto, e quando eu cheguei na rádio, eu fui abrir o microfone e não lembrava do meu nome. Meu Deus. Nossa, gente, eu falo assim que Deus, ele... Até nesses momentos eu penso que foi algo assim muito forte mesmo. Porque aí quando foi numa semana eu comecei a falar pro Leandro assim... Eu lembro que era uma quinta-feira, eu comecei a olhar no espelho e eu falava assim pro Leandro, eu não tô me vendo mais. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, vem aqui no espelho. Eu falei, fecha o olho. Isso num dia normal, sem fazer nada, num dia normal. Bem. Aí eu falei, você consegue lembrar do seu rosto? Aí ele, amor, você tá doida? Claro que eu lembro. Eu falei, eu não consigo lembrar mais do meu rosto. Olha. Eu tava desaparecendo, Diogo. Cara. Eu tava desaparecendo. Olha que loucura. Aí, então alguma coisa tava já estranha, tava começando a mexer com você, né? E isso aqui que vocês estão fazendo,
o que eu faço na rádio é muito importante. Meu Deus do céu, salva vidas, o que acontece? Um dia eu fui numa festa, e essa festa eu não estava me sentindo nada bem. E aí eu peguei o meu celular e abri um vídeo para mim. E esse vídeo era um vídeo do Dave Leonardo. E eu falo assim que o Dave é muito bom para quem está chegando. Ele tem uma linguagem que para mim, hoje, já não me sustenta mais. Sim, mas sim, naquele momento... De captar, né? De captar, atenção, foi assim, muito importante. E quando ele falou algumas coisas ali, eu falei assim, cara, eu quero ser igual esse cara aqui. Ali. E ali, aquela festa já foi uma coisa muito estranha. Quando foi no outro final de semana, foi quando a gente foi para uma festa, mas antes disso aconteceu algo muito, muito interessante, vamos dizer. Eu fui para trabalhar na rádio, aí aconteceu isso nessa festa, eu já vi que estava algo estranho, já tinha falado pro Leandro que tinha alguma coisa que estava acontecendo, estava estranha. Quando foi na quarta-feira, uma mulher entrou em contato com uma amiga minha e falou, preciso falar com a Tati, com essa menina que tá aí. Aí ela falou assim, como que é o nome dela? Ela falou, Tati, Sim. ela falou, vou te passar o WhatsApp dela. Essa mulher, ela era da Umbanda e ela era de Salvador. E daí ela mandou uma mensagem assim pra mim. E na época, nossa, nunca, gente, eu dei risada, assim, porque eu falei, nossa, se eu não acreditava nem em profecia de Deus, quem dirá de... exatamente. E ela falou assim pra mim, eu sou uma ex-pastora, mas eu vivo aqui em Salvador e aqui eu não consigo me desvincular disso, mas o que eu tenho para te trazer hoje não é... Ela falou exatamente com essas palavras, não é da macumba, é de Deus. Gente, acreditem se quiser, eu tô contando o que aconteceu. Aconteceu. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, você vai ter uma rádio, você vai falar de Deus. Imagina, eu comecei a gargalhar de rir. Falei, nossa, é doido. Falei, não, eu vou para São Paulo, meu plano. Cara, não sabe nada, tá completamente fora. Aí ela falou assim, não, você vai ter uma... Ela falou assim, a sua rádio vai ser conhecida no mundo inteiro. Olha isso. Ela falou assim, você vai falar para nações mesmo. Aí ela falou assim, só que eu vou te falar uma coisa. Essa mulher nunca tinha me visto na vida. Você tá fazendo algo que tá desonrando a Deus. Ninguém, imagina, ela não me conhecia, ela não sabia. Sim. Ela falou assim, e se você não parar, Deus vai te levar. Olha. E aquilo, isso assusta, né? O outro eu nem lembrava. Eu esqueci do que ela falou de errado, essas coisas. Mas isso, porque eu sabia, quando a gente sabe que a gente está errado. Exatamente. A gente sabe quando a gente mente. Independente do conhecimento da palavra que você tem, Exatamente. do conhecimento de Deus que você tem, você sabe que você está errado. Você sabe que você está errado. Então, porque os valores já estão colocados ali, não tem jeito. E eu sabia do que ela estava falando. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu falei, gente, eu falei, tá bom, desliguei o telefone. E aí, era o WhatsApp, falei, ok, tá bom. Ela falou assim, grava isso, porque um dia você vai lembrar disso. Falei, tá bom. Passou. Quando foi na sexta-feira, fui eu pra balada. Quando a gente chegou na balada, isso foi no domingo, na verdade. De sábado para domingo. Então, quando estava domingo, já tinha acontecido à noite, né? Então, a gente estava na tarde do domingo. Eu estava encostada numa madeira, tipo essa daqui, da mesa. E eu encostei, o Leandro nunca me deixava sozinha, minhas amigas nunca me deixavam sozinha. E nesse dia o Leandro falou, eu vou buscar uma bebida. Minhas amigas falaram, eu vou no banheiro. Eu falei, eu vou ficar. E no que eu fiquei sozinha, eu encostei nessa madeira, minha mão começou a formigar, minha nuca começou a formigar e eu comecei a cair. Caramba. E na hora que eu comecei a cair, ali eu vivi um milagre. Foi um milagre o que eu vivi ali. Deus. Porque eu lembrei de Deus na hora. E lembrei das minhas filhas. Então, ali naquele... E é incrível, porque na aula do Rema, eu aprendi uma coisa, que Deus, ele é onipresente, né? Sim. Só que ele não está manifesto em todo lugar. Ele está onipresente, ele está ali em todo lugar. Mas ele só vai se manifestar se você clamar. Foi o que eu fiz. E eu clamei por ele. E eu falei eu falei, Deus, se o Senhor existe, me tira daqui que eu nunca mais volto. Meu Deus, Cara, que história, gente. Sensacional. Que coisa linda. Ei, toma água. Gente, meu Deus do céu. Que história sensacional. Olha só. Deus alcançando, restaurando vidas. E olha, queridos, isso que a gente fala, sabe? Quando a gente traz a questão do equilíbrio, quando a gente traz a questão de que você pode ter e alcançar, sim, sucesso em toda a sua vida. Ela estava vivendo a melhor fase profissional da vida dela. Mas todo o resto, todo o entorno dela destruído. E ela não se dava conta. Ela estava como se ela estivesse cega. Realmente cega com tudo aquilo que estava acontecendo.
E aí ela teve essa experiência, esse toque. E foi incrível que eu lembro que eu consegui sentir saindo do meu corpo. Olha isso. E aí os meus olhos, que estavam super dilatados, eles voltaram ao normal, ao ponto das meninas voltarem do banheiro e falassem pra mim, você não tomou nada? Então toma. E eu falei, não quero, eu quero ir embora. E ali, gente, eu posso dizer pra vocês, eu tive que tomar várias decisões em um tempo muito rápido. Eu tive que tomar a primeira decisão ali, que foi o quê? Largar o Leandro, se ele não viesse comigo. Eu amo meu marido, gente. Eu tô casada com ele. Mas não dava. É mudança de comportamento. Foi algo assim, foi uma metanoia em 5 minutos. Isso mesmo, cara. E eu falei pro Leandro assim, eu vou embora. E ele falou assim, não, a gente não vai embora, porque a gente era conhecido como o rei do after, a festa da festa. Sim. Era eu e Leandro. E eu falei assim, se você não for, tudo bem, eu vou pegar um Uber e eu vou embora. E ele falou assim, não, eu vou embora com você. E daí ele foi. Aí você imagina a cena. A gente dentro do carro, Leandro com música eletrônica, ele doidão. Nem sabia o que tá acontecendo. E eu chorando do outro lado. E ele sem entender nada. Chegamos em casa, ele ligou o som da sala, ficou dançando sozinho no som da sala, eu fui pro quarto. Olha. E daí na hora que eu cheguei no quarto, eu escutei Deus falando, ou você para ou eu te levo. Só que eu lembro que isso foi algo... Não foi algo que eu senti medo, mas foi algo que, assim, hoje eu entendo, parece que Deus falou assim, eu estava arrependida ali de tudo que eu tinha feito. Eu tava realmente arrependida. Então, agora é a hora de você decidir, porque se você decidir por continuar, eu prefiro te tirar daqui. Que eu ia com ele, que eu tinha me arrependido, eu tava lá falando que eu ia servir ele, então... E aí o Leandro... Só que daí eu comecei a sentir umas pontadas no meu corpo, assim, na barriga. Eu lembro que no ombro, nesse ombro aqui, era uma pontada muito forte. E eu comecei a gritar dentro do banheiro. A minha conversão foi, eu toda borrada de rir, eu sentada na privada. Meu Deus do céu. E uma situação lastimável. E daí o Leandro veio e aí ele falou, o que tá acontecendo? E eu falei pra ele assim, e aquilo foi muito forte, porque eu falei pra ele assim, eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Eu falei, mas, gente, eu virei crente ali. Cara, que top. Porque eu falei assim... Mas eu decido hoje, eu falei pra ele, eu falei, Deus tá me chamando, Deus tá me chamando. Eu falei, eu não vou mais viver essa vida. Eu falei, eu nunca mais coloco droga na minha boca, eu nunca mais vou nesses lugares, eu não quero ouvir essas músicas, eu não quero essas pessoas dentro da minha casa, eu não sei o que você vai fazer da tua vida, mas pra mim acabou. Ele ficou parado assim, olhando assim, desesperado. E aí ele falou, eu falo que um dia ele tem que contar o testemunho dele. Ele nunca contou o testemunho dele. Ele fala, você tem que contar pra saber tem que contar a perspectiva dele, né? Eu não sei como que você viveu isso, cara. Leandro, olha só, cara, já vai amadurecendo isso pra gente poder marcar, que a gente precisa entender a sua perspectiva dessa história. E aí eu lembro que ele só falou assim pra mim, eu não sei como que vai ser isso, mas tamo junto, amor, tamo junto. Cara, que top. E aí depois disso a gente saiu, a gente foi procurar uma madre. E aí, quando eu fui contar pra madre o que tinha acontecido, aí ela falou pra mim, ai, tá tudo bem, reza um Pai Nosso, 5 Ave Maria. E eu olhei pro cara do Leandro e falei, meu Deus, isso não vai resolver. Então, assim, eu falo assim que Deus cuidou de mim até nesse momento, porque eu tava com tanta vontade de buscar algo, você tava mas procurando... eu não gostava de crente, então eu não ia procurar na igreja de crente, entendeu? Então, sei assim, muito bem como é que eu também não. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que aparecesse ali, naquele momento, e falasse algo pra mim, eu ia, sabe, querer buscar algo. E eu vi que na igreja católica não estava rolando. Então, assim, eu com o Leandro, a gente teve que aprender a viver de novo. A gente teve que aprender a se conhecer. Olha, e daí a gente parava no sofá da sala e a gente falava, o que faz? E agora? E agora? Exatamente. Vamos falar do quê? Não bebe, não quero ouvir música eletrônica, não quero... Vamos fazer o quê? Tá frio hoje, né? Então a gente teve que começar a aprender a viver de novo. E aí, cara, que história. E nesse período a gente foi num dia... Por isso que eu falo que Deus cuidou muito. A gente foi numa barbearia. O dono dessa barbearia era crente, eu não sabia. E ele fez uma pergunta pra mim. Ele falou, e aí, Tati, como é que tá a balada? Aí eu fui e contei pra ele, porque ele era descolado. Então eu não contei pra ele. Aí no que eu contei pra ele isso, ele falou que na hora... Ali o Espírito Santo falou pra ele, ela foi convertida genuinamente, ela não tá sabendo. Você precisa... falar isso pra ela. Efetivar isso com ela. E aí, o que aconteceu? Ele me convidou pra ir na igreja dele. E eu tava tão desesperada que eu falei assim, fala pro Leandro, porque se
se eu falar, ele vai falar que não. Mas o Leandro não sabe falar não para as pessoas. Fica a dica, gente, se vocês quiserem convidar alguém, convide sempre o Leandro, nunca eu. E aí convidou ele. E daí Aí ele falou que ia, depois ele todo emburrado. Porque inventou isso, não sei o que lá. E no caminho, nem pensa em virar crente. Resumindo, a gente foi... Nem pensa em virar crente. A gente foi pra igreja, aí a gente ficou lá na igreja. Quando a gente saiu da igreja, eu recebi muita coisa nesse culto. E quando eu saí desse culto, a gente indo embora, os dois em silêncio, quieto. Ele falou assim, não vai, né? Eu, não... 6 meses depois a gente estava batizando. Olha, que coisa linda, meu Deus do céu. E aí começou um novo processo na minha vida, sabe, Diogo? Eu não sei quanto tempo a gente tem, cara, gente. Flua. Aí o que aconteceu? A partir daí, eu sempre fui muito apaixonada por Deus. E eu sempre tive um temor, assim, sabe? Só que, quando aconteceu isso, na outra semana, eu fui pra rádio. E quando eu cheguei na rádio, e eu já toda nessa emoção, e tudo que eu assistia, eu chorava, eu ia pra rádio orando, de bicicletinha, assim, sabe? Porque era perto de casa, eu gostava de bike, eu treinava muito e tal. E aí, eu de bicicletinha orando e chorando e tal. Quando eu cheguei Cara, que legal, eu tô vendo um panorama aqui, assim, a sua vida completamente do avesso e transformando. E agora você entrou num outro contexto, que era no trabalho. Foi agora. Aí quando eu cheguei na rádio, assim, eu tava assistindo, aí começou a passar uma pregação do David Leonardo. E nessa pregação do David Leonardo, ele fazia um apelo no final. E esse apelo no final, eu aceitei Jesus. Olha só, aí... Na rua, no meio da rua, eu aceito. E eu tava tão doida. Teve uma vez que a menina falou, a Tati tava chorando, a bikezinha andando, chorando. E eu tava lá, tipo... Você tava agradecendo a Deus. Mano. Aí, quando eu cheguei na rádio, que eu fui abrir o microfone... Foi como se minha cadeira fosse para trás. Eu caí de joelho, eu escutei. Eu falo que foram as 2 vezes que eu ouvi, audível, assim, a voz de Deus. E ele falou, peça demissão. Olha. E aí foi o momento doideira, que cara. Eu olhei, eu falei, liguei pro Leandro. Foi agora. Falei, cara, eu preciso pedir demissão. Ele, você tá louca? Você deve ter ficado louca, meu negócio, você me enlouqueceu de vez. Falei, eu preciso pedir. Falei, não dá para ficar. Subi e pedi demissão. Na mesma hora. Meu chefe não acreditava. Ele falava, o que você está fazendo? Você está colocando sua vida em jogo. Você tem ideia do que você está fazendo? Você batalhou para entrar aqui, agora você está pedindo demissão. E eu falei, eu não quero mais. Cara, você teve aquela convicção que era um comando de Deus para sua vida e você já... Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, passou coisa de 1 semana. Eu olhava pro meu guarda-roupa e eu falava, meu Deus, não tem nada aqui para mim. E eu olhava e falava, eu preciso dar fim nessas coisas. Mudança completa. Sem ninguém. Até então eu não tinha ninguém. A gente tinha ido na igreja lá, mas isso aconteceu antes da gente batizar. Tudo isso que eu tô te contando. Então, assim, a gente ainda não estava firme em uma igreja, não estava... Conhecendo pouco ainda se engatinhando Foi nisso. algo assim, eu falo assim que o Espírito Santo esteve comigo assim de uma forma real e muito, muito forte mesmo. Sensacional. E eu postava muita coisa, tipo, do meu corpo. Eu e o Leandro, a gente vivia muito pro corpo. E eu quero deixar um recado aqui pra mulherada. Isso mesmo. E isso é muito importante, tá? Porque hoje eu vejo meninas vindo falar comigo que elas estão completamente escravas da própria beleza. Gente, eu já fui escrava da beleza. Escrava de você, de chegar a idolatrar o próprio corpo. Eu e o Leandro, a gente vivia pro nosso corpo. O nosso corpo era como se... É tão vazio isso, que era como se fosse a única coisa que a gente tinha de valor. Era o nosso corpo. Então... E eu postava muito vídeo sensual. Eu tinha acabado de lançar, eu parei a Avenida Itália, eu tinha lançado uma coleção de biquíni. Até hoje eu tenho biquíni em casa, porque eu parei de vender os biquínis. E porque eu falei, cada vez que eu precisava vender o biquíni, eu fazia uma dancinha. E eu falei, eu nunca mais vou fazer dancinha. Eu nunca mais vou ficar de biquíni nas minhas redes sociais. E aí eu fiz um vídeo... um vídeo no meu Instagram pedindo perdão para as mulheres, falando para elas que eu não precisava me expor do jeito que eu expunha para eu poder falar para elas que elas tinham que treinar e que era para elas abrirem o olho, porque muitas vezes elas ficam se comparando com essas meninas, achando que essas meninas estão ali para ajudar, mas não, no fundo o que elas querem é fazer mesmo a pessoa se sentir mal, se comparar, ter o olhar dos maridos, dos homens, não porque elas querem, eu nunca quis outro. Criar uma relação, uma relação de dependência, né?
de querer, sabe? E essa vaidade excessiva, principalmente acontece muito com as mulheres, isso é muito real. E até no meio cristão, viu, gente? Até no meio cristão. Sim. Abram os olhos, mulheres. Prestem atenção. O que é? É legal, hoje eu vou na academia, eu me cuido. Do mesmo jeito, mas eu posso virar pra você e falar, vai pra academia de blazer e calça, que do jeito que eu tô, eu não preciso ficar pelada pra poder fazer isso, sabe? Exatamente. Então, assim, foram coisas que Deus foi... E as críticas depois a partir do momento desse posicionamento? Fui chamada de Karina Bach, fui chamada de... Fui chamada de louca. Eu fiz um vídeo uma vez falando assim que eu decidi por 2 anos, eu fiquei toda segunda-feira, de domingo da meia-noite até segunda, às 7 horas da manhã, eu passava a noite orando e lendo a Bíblia. Olha isso. Por quê? Eu falava assim, eu fazia isso na balada. Muito bom. Então, assim, só que foi Você inverteu, você colocou o valor correto. Exatamente, agora. Só que foi um período, Diogo, que li a Bíblia inteira, né? Hoje eu olho e falo, nossa, eu li sem entendimento nenhum. Mas li, entendeu? Mas exatamente. Pelo menos eu sabia quem era Davi. Cara, era o fervor, era eu quero. E aí, o que aconteceu? Entrou um período muito difícil, desempregada, as meninas mandando pra mim, e agora, você não faz mais nada? Você só vai ficar falando de Jesus? Porque eu não conseguia. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque até mesmo crentes que eram crentes que me falavam assim: você não tem que largar tudo. Você está sendo radical. Deus não pede isso. Aí eu olhava a Bíblia e eu falava, meu Deus, ou eu tô louca, ou Deus me pede isso. Eu pedi para negociar a palavra. E aí você não tem que fechar a porta pro mundo. Eu, meu Deus, e a cruz que tem que pegar isso? Aí andando, eu falei, como é que é isso então? Nossa, as coisas, mesmo sem entendimento nenhum, as coisas parecem que não batiam. E daí eu comecei a fazer o quê? Falei, não, eu vou escutar a voz que está dentro de mim. Isso mesmo. E aí, eu calei a voz do mundo. Cara, que sensacional. E aí, Deus falava pra mim, e foi muito... E Deus é tão bom, Ele é tão bom, que logo no começo, eu já comecei a ser chamada para apresentar evento cristão. Olha, então, antes eu apresentava Anitta, apresentava Tiaguinho, apresentava Jorge Mateus, eu comecei a apresentar até o Rúbia. Olha no dia que eu contei meu testemunho no Pregador Lu, um cara se converteu com a família inteira. Meu Deus. A gente encontrou ele um ano depois na igreja, e ele lá com a biblinha na mão, que a gente deu pra ele, tô aqui com a minha família. Olha, isso não tem preço, gente, é bom demais. É muito bom, é muito bom. E aí, nesse período, foram acontecendo várias coisas. Eu lembro, Diogo, que contando assim parece que foi fácil, mas não foi. Gente, é uma pressão violenta. E eu chorava, o Leandro saía para trabalhar às 4h30 da manhã, eu chorava das 4h30 da manhã até a hora que ele chegava. Até às 4 da tarde, que ele chegava em casa. Porque assim, pensa, uma mulher empoderada, eu peguei ranço dessa palavra, tá? Mas palavra... a mulher empoderada, Tati Marinho, que era isso, que era aquilo, um monte de gente mandando mensagem pra mim no Instagram que eu não era mais nada, que eu não fazia mais nada, agora, as minhas amigas que eram influencer, eu era uma das pioneiras de influencer na cidade, eu perdi 22 clientes em um mês. Caramba! Então, assim, o nosso custo de vida foi lá embaixo, entendeu? Exatamente. Eu não tinha dinheiro porque eu pedi conta, eu não tinha dinheiro de influencer porque todo mundo parou, vou cancelar o contrato, pra gente não faz mais sentido, sentido. Sim. Ai, por isso, gente, vocês precisam valorizar as empresas que valorizam programas que falam do reino de Deus, isso porque mesmo. As pessoas não querem, elas querem desvincular. Gente, olha só, hein? Ela recém-convertida, olha a pressão que ela estava passando, porque ela teve convicção daquilo que Deus trouxe para ela e tomou um posicionamento e se manteve firme. Olha só, sem ainda ter o pleno conhecimento da palavra e sem ter o conhecimento que ela e o esposo têm hoje, mas ela decidiu. Você vê só o poder da decisão, o poder da escolha. Gente, a pressão quando vem, ela vem para tentar nos calar, ela vem para tentar nos derrubar, ela vem para tentar nos colocar nas velhas práticas, mas vale a pena ficar firme, vale a pena você ficar firme na palavra de Deus e você dentro ali da sua empresa, dentro da sua família ou independente da situação, não abre mão daquilo que Deus confiou para você. Mude, vire a chave. Vire a chave.
E eu lembro que um dia, e assim, vão ter várias coisas que vão tentar entrar na tua cabeça. Exatamente. Eu lembro que o dia que eu tava tirando eu quase fiquei sem roupa, gente, porque eu tive que tirar. Esvaziando todo o guarda-roupa. Praticamente 100% do meu guarda-roupa. Cara, mudança completa. Foi. Top. E aí eu lembro um dia que eu tava dobrando uma peça de roupa, que era uma roupa que eu gostava muito, e eu ganhava muita roupa, então eu quase não repetia a roupa. Então, assim, e eu tirei aquela peça e falei, ai meu Deus, aí coloquei assim, aí meu celular apitou. Aí que eu fui ver, era uma foto de uma menina. E a foto dessa menina, ela tava com uma roupa bem sensual. E na hora, na minha cabeça, veio assim, você vai querer ficar andando igual crentinha agora? Seu marido gosta disso aqui, ó, o que você vai fazer? Cara, o diabo é Aí sujo eu olhei, demais. eu respirei, Diogo, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou excluir essa pessoa, excluir. Faça assim. E eu excluí todo mundo. E Meu todo Deus. mundo, amigo que não era amigo, se me distraísse da vontade de Deus, eu excluía. Olha eu isso, Hoje eu cara. até incluí Que algumas força, pessoas cara. de novo, porque Que hoje força. eu posso. Mas naquela época eu sabia que eu não podia, se eu ficasse olhando Sim, aquilo, poderia exatamente. me influenciar. Exatamente. Então eu falei, eu preciso fazer uma escolha. Então eu excluía todo mundo, eu excluía tudo, Olha tudo eu isso. excluía. E aí eu lembro uma vez que a situação estava muito complicada. Eu comecei a fazer um podcast. E aí, ó, pra você ver quando você tenta fazer coisa que Deus não tá mandando você fazer, mas espera, mas você vai lá e tenta. Aí um dia, eu ganhava R$800 da farmácia Olha. alopática, maravilhosos lá, que sempre me apoiaram. E eles me deram R$800. E daí a gente pagou uma continha, a situação de casa estava muito complicada. E daí o Leandro pegou e falou assim: a gente na mesa tomando café e o meu telefone toca. E era o dono do podcast. Aí ele me mandou uma mensagem assim: Tati, a partir de semana que vem não tem podcast, tá? Acabou, eu tô fechando o estúdio. E eu fiquei com uma cara assim. E o Leandro conhece minha cara, que a minha boca fica branca, eu não consigo disfarçar meu olhar. Expressiva. Que legal. Aí eu peguei o Leandro e falou: o que foi? Aí eu falei assim: amor, então, cancelou o podcast. A gente vai ter que devolver o dinheiro. Eu falei: vai. Ele ficou tão nervoso que ele falou assim: eu vou pra academia pra eu não surtar. Porque assim, era muita coisa ruim acontecendo. Cara, eu imagino. Sabe? Era muita coisa que a gente não entendia. E assim, muita pressão, assim, em Cara, cima da vocês eram uma gente. influência, de fato, ali no mundo. E aí abandonaram completamente aquele estilo de vida e convergiram. Isso. E aí, quando aconteceu isso, eu lembro que eu comecei a chorar muito. E eu tenho uma Bíblia que eu ando com ela em todo lugar, me dá até vergonha que ela não tem mais nem capa. Eu chorei tanto em cima dessa Bíblia, tanto que ela tá amarela, de tanto choro que tem em cima dela. E eu lembro que eu falei assim pra Deus: eu não aguento mais. Aí ali eu fiz uma entrega da minha vida mesmo, assim, da minha influência, porque eu sempre fui influencer. Eu sempre influenciei tudo, eu influenciava até na época do Facebook. Aí eu peguei e falei, até na época do Orkut, eu fazia uns videozinhos lá influenciando. Então eu peguei e falei assim pra ele, eu falei assim, ó, se não for para eu levar a tua palavra, se não for para eu pegar tudo isso que eu influenciei tanto de ruim, tanto de mal, tanto para mulher, quanto para homem, quanto para festa, se não for para eu fazer tudo isso, virar algo bom na minha vida, eu tinha pânico de pensar em ser vendedora de sapato. Olha e eu só. falei isso para Deus, que eu vire vendedora de sapato. Olha, você deu liberdade total para acessar seu coração. Porque eu não queria mais. Eu falei, se não for para eu falar a tua palavra, se não for para eu e não que eu tava pensando em TV, em rádio, nada disso. Eu tava pensando em, tipo assim, o tanto de coisa que eu fiz, que eu influenciei para coisas ruins, eu precisava fazer isso para coisas boas, sabe? Cara, então, assim, convicção, eu pedi, eu implorei isso para ele. Aí eu falava assim: o senhor fala que tem que pedir sabedoria, que você vai dar sabedoria, então eu tô pedindo. Olha, isso é isso mesmo. Muito sabedoria para Deus. Eu sempre, desde o início, eu pedia muito. E aí, nesse dia, eu falei para ele: eu preciso de uma palavra, eu preciso de qualquer... Gente, eu nem sei se é esse entendimento, agora eu vou falar para vocês. Pode rir, não tem problema. Mas foi o que ele me deu ali naquele momento. Era o que você estava vivendo ali. E eu fiz o oráculo da Bíblia lá, fiz assim, peguei... Peguei a Bíblia ali, eu tava tão desesperada nesse dia, Diogo, tão desesperada, que eu falei pra Deus: eu preciso de uma resposta, eu preciso, qualquer uma que seja. E na hora que eu abri aquela Bíblia, lá tava escrito, tava em, acho que era Jeremias 1. E tava falando assim, no meu entendimento, do não que me julgue, não atirem não pedras. Me julguem, gente, foi no passado. Eu nem sabia o que era Antigo Testamento, então não me julgue, eu só li o que estava escrito. E naquele meu entendimento, tava falando assim, que aquele povo estava sofrendo por causa dos antepassados deles. E daí...
Só que Deus não estava mais contente, porque eles estavam sofrendo além do que eles do que eles já tinham sofrido, estavam sofrendo demais, que Deus não queria mais aquilo para aquele povo, e que ele estava tendo misericórdia daquele povo, e que a partir dali eles teriam uma vida de alegria, abundância e não sei o quê. O Leandro chega da academia, ó, eu fazendo uma louca com a Bíblia, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Olhando assim, Aí eu falei, Senhor, tá aqui, ó, a partir de agora a gente vai ser feliz e não sei o quê. Aí ele, tá bom, Tatiane, tá bom, deixa eu tomar banho. E foi eu lá, né, naquela palavra. 1 hora, 2 horas depois, meu telefone toca. Era uma mulher falando assim, Tati, você quer trabalhar numa rádio? Eu, não, rádio não, porque eu tava com tanto trauma. Eu falei, não, eu vou voltar em rádio, vai voltar a ficar aquela coisa de novo, e eu não quero isso. Ela, não, é uma rádio gospel. Olha isso, eu tinha acabado de falar para Deus que se ele me... se entregado para ele, literalmente. Eu ganhei nessa rádio por 4 meses. O maior salário da minha vida. Meu Deus do céu. Eu cheguei na rádio sem saber o que eu ia fazer, porque eu só apresentava programa de rádio secular. Sabe o que Deus fazia comigo? Acordava eu de madrugada, me dava uma mensagem, eu simplesmente chegava, sentava e falava essa mensagem. Que coisa linda, meu Deus. Eu falei de Gideão sem saber o que era. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu acordei com a palavra Gideão, força, coragem. E eu escrevi no WhatsApp e mandei pro Leandro. E veio umas coisas na minha cabeça, eu sempre escrevia. Aí quando foi de manhã, eram umas 7 horas, eu acordei, olhei lá no WhatsApp as palavras que era, procurei no Google. Google. Porque eu não sabia o que era mesmo. E na hora que eu li a história de Gideão e o que eu tinha escrito, eu comecei a chorar. Porque era absurdo. Batia. As histórias se complementavam. E nesse dia, um amigo meu, ele falou, Tati, você tá trabalhando numa rádio cristã? Eu falei, tô, amigo, escuta aí. Ele é um locutor muito bom. Aí ele falou assim, eu tô quase matando minha mulher porque ela quer ficar com esse negócio de crente. Eu falei, amigo, escuta aí, você vai ver. Ele falou, eu vou tirar sarro da sua cara. Eu falei, tira, não tem problema, mas escuta. Ele terminou, eu tenho certeza que esse programa, Deus fez pra ele. Olha só. Porque ele terminou o programa, eu nem sabia que aquilo era um apelo, mas eu fiz um apelo sem saber que era apelo. E ele começou a gritar, mandar áudio, gritando assim no WhatsApp. Eu tenho os áudios dele até hoje, que eu falei, eu nunca quero esquecer disso. E ele falando, eu sou um guerreiro de Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou não sei o quê. E a mulher dele me ligou depois e falou, Tati, o que você fez com meu marido? Eu falei, eu não fiz nada. Eu falei, ele escutou aqui, eu sem entendimento nenhum. Eu falei, o Espírito Santo, olha que legal. E eu também, maravilhada com o que estava fazendo. E essas foram as coisas. Eu saí dessa rádio porque eles começaram a querer que eu pedisse dízimo. E pra mim, tanto que hoje na Rádio Ao Encontro, a gente é a única rádio cristã que não pede dinheiro para ouvinte, porque eu penso que a gente tá ali para entregar tudo que a gente tem. E eu não... Você entende que o seu propósito... Sim. Quer dar dízimo, dar na igreja, mas não vai ser lá que você, vai dar. Então, assim, e daí, depois disso, as coisas foram começando a melhorar, entre várias coisas que não dá tempo de contar, porque é muita coisa, mas passando pra rádio... Como o tempo passa, Jesus amado, meu Deus do céu. E indo pra rádio, depois de... Agora, a rádio vai fazer 1 ano, agora em outubro, se eu não me engano. E quando veio a rádio, foi um dia que Deus, ele me levantou da cama falando, vai pra rádio. Olha e eu falei assim, pra rádio, e eu cheguei na 99, falei com o Marcelo Berings, falei, Marcelo, aí ele, você não vai vir aqui falar, eu tenho bom relacionamento com todas as rádios, né? Você não veio aqui falar que você quer botar um programa de crente aqui, né? Eu falei, Marcelo. E ele deixou. Olha. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, o meu marido falou, você não tá feliz? Eu falei, não. Aí ele, por quê? Eu falei, porque não é isso. Ele, você tá ficando louca mesmo. Cara, só que doideira. Mas não era. E aí eu fui entendendo o que era e tudo foi caminhando pra rádio. No início, eu pensei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar uma mesa de som, um microfone, vou colocar num quartinho que tem lá em casa e eu vou evangelizar do meu quarto. Meu Deus. Essa era a minha ideia. Eu vou fazer ali uma rádio online e vai ser isso. Eu nunca imaginei que a Rádio Ao Encontro ia virar o que virou hoje. Meu Deus. Fala um pouco da Rádio Ao Encontro, dos seus projetos. E eu quero convidar todo mundo a escutar essa rádio. É muito lindo, é um projeto realmente... Quando eu comecei, eu fiz um... Eu ainda não estava no Rema, tá, gente?
E eu lembro que eu estava com muito medo de abrir a rádio, porque era algo muito grande. Só que a palavra de Deus, ela fala, né? Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. E foi isso que ele fez comigo. Então, daquele closet lá de casa, ele me deu num lugar lindo. Uma abertura de um mundo completamente novo. Completamente diferente. E aí, quando eu antes de abrir, eu estava sentada na porta da minha casa, o Leandro não tinha levado a chave, eu olhei pro céu, tinha 2 estrelas brilhando muito forte no céu. E lá, pô, eu de Deus, gente. E eu falei pra ele, eu tava com muito medo. Entendam isso, gente. E aí eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, eu preciso saber se o Senhor tá nesse negócio. Porque eu não vou dar um passo se o Senhor não tiver. Se isso for porque eu quero, eu nem sei fazer isso. Eu sou radialista, eu não sei ter rádio, eu sei trabalhar em rádio. Sim. Então, se não for pro Senhor ser o dono desse negócio e eu só administrar, eu não quero. Aí eu falei, eu olhei, a rua estava vazia, não tinha nada, só tinha 2 estrelas brilhando muito no céu. Aí eu falei assim, se for da tua vontade... Eu falei, se for da tua vontade, pai, que eu vou fechar os olhos. Aí eu pensei assim, não, fechar os olhos é muito rápido. Até o Leandro voltar. Olha só, meu Deus. Eu falei, aí se essas estrelas apagarem, eu vou entender que é pra eu continuar. Porque ela continuar acesa, ela ia continuar mesmo, né? Mas eu fechei os olhos e na hora que eu abri, as estrelas não estavam mais. Olha só, meu Deus do céu. Toda vez eu me apego a isso. Então, todo momento difícil, eu falo pra Deus, o Senhor é o dono. Isso então, mesmo. Ele é o dono, o Senhor isso é o mesmo. dono. E temos uma dívida, então precisa ser paga. Exato. E assim, sabe, Diogo, eu venho... E desde o início, muita gente falava, escuta a rádio A, escuta a rádio B, para você poder... E Deus sempre falava para mim, você não vai escutar nada. Olha, você vai fazer o que eu tô colocando para você. Você vai fazer o que eu tô colocando para você. Muito e o que bom. Deus colocou para mim é... Traga aqui pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm testemunho forte para contar e edificar a vida de outras pessoas. Sensacional, meu Deus. Então, eu não fico atrás de artista. Eu não fico... pode vir um artista famoso que for aqui. Claro, gente, não é que eu sou contra artista, pelo amor de Deus, não é isso. Se quiser vir na minha rádio, vai ser um prazer. Vou receber com muita alegria, com muita... né? Do mesmo jeito que eu recebo a todos, eu vou receber. Porém, eu não... E me colocaram num grupo onde está todas as rádios cristãs. E eu fiquei 1 semana nesse grupo, foi o bastante para eu sair. Para eu falar, não, eu não quero. Eu deixei esse grupo no canto lá, arquivei, porque eu falei, eu não quero eu não quero fazer parte. Entrar naquela visão, né? Você já tinha a sua visão própria. E assim... Pro seu negócio. É uma visão que tá todo mundo correndo atrás do que é famoso, do que, tem isso, tem aquilo. E fica naquela fissura de fazer com que aquele artista vire um ídolo. Aí eu falo, meu Deus, ou eu sou crente demais, ou eu não tô entendendo. Aí eu falei, eu não quero fazer isso da minha rádio. Porque tem tantas pessoas, você já foi lá, tantas pessoas daqui e de outros lugares também, que têm testemunhos assim fortíssimos, que vão lá, sabe, e derramam. E a gente sai de lá assim, uau, isso é maravilhoso, sabe? Então, assim, é sobre isso. Então, a nossa rádio, ela é sobre isso, é sobre realmente a gente conseguir levar isso para as pessoas que estão em casa. Top. Então, hoje, esse é o nosso objetivo, sabe? Amém. E como que a gente encontra a rádio? www.radioaoencontro.com.br. Você aperta, abriu, você pode... não tem desculpa, é a qualquer hora, em qualquer lugar. Foi isso que Deus prometeu. Foi isso que Ele prometeu. Você pode ouvir do teu carro, em outro estado, em outro país, em qualquer lugar. Muito bom. As ministras da Alvanira e a Betânia estão com exatamente. Arrebentando lá. Gente, é demais o programa dela. Nossa, pega fogo, é muito bom mesmo. Top. E a gente tem uma programação toda pensada, sabe? E eu vivi milagres, assim, ali. E depois que eu comecei a fazer o Rema aqui, a história da rádio mudou. Gente, faça o Rema. É sério. Cara, todo mundo fala. Não tem como, gente. Muda a história da sua vida, muda a história da sua família, da sua empresa. Muda tudo. É tudo, sabe? Eu vim de um contexto depois que eu passei por essa igreja, eu fiquei desigrejada. Fiquei um bom tempo desigrejada. Gente, eu não recomendo pra ninguém isso, sabe, Diogo? É a maneira... Eu fiquei muito... Esses dias até o pastor Eliezer colocou uma postagem lá, e eu comentei que eu fiquei religiosa, e alguém colocou assim, não, é ao contrário. Eu falei, comigo não foi. Comigo eu fiquei muito religiosa, porque daí eu vivia
era como se fosse um cabresto. Eu tinha te muito, formataram, tinha muito medo de Deus. Eu passei a ter medo de Deus. Aquela intimidade que eu tinha no começo com Deus, daquele de falar com Ele, tipo, chorar, espernear e tal. Eu fui perdendo e fui ficando com medo, muito medo dele, assim. Tanto que quando eu vim pra cá, eu creio que foi um agir de Deus na minha vida, porque mulheres, cuidado, porque às vezes você, né, fica com esse negócio do desigrejado, e o que aconteceu? O Leandro esfriou demais. Então o Leandro, eu olhava pro meu marido, ele era um homem triste. Ele era um homem que ele não tinha vida, ele não tinha... E eu lá na reteté... Isso acontece mesmo. Não, isso muito. Mesmo. E eu, assim, tudo era pecado, tudo era não sei o quê, tudo legalista vai pro inferno. Ali. Não, e virei uma julgadora de primeira mão. Ninguém mais prestava. Não tinha nenhum pastor que era bom o suficiente. Ninguém. Aí, só que eu orava também para Deus e falava para Deus, se eu tiver errado, eu não tô me sentindo bem. Aí um dia eu falei para essa pessoa que cuidava, que é uma pastora, né? Mas do Desigrejados. E ela falou assim para mim que esse era o caminho, né? Que as igrejas eram demoníacas, que os pastores eram demoníacos. E aí eu comecei a olhar e eu falei para ela assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu falei, a porta vai ser tão estreita que só vai entrar eu, você e seu marido, nem o meu marido vai entrar. Eu falei, só nós três embora. Não tem, eu falei, todo mundo é ruim, ninguém vive, só a gente. Eu falei, tá errado isso. Falei, não é. Olha isso, olha o engano. E meu o pior, Deus. E cuidado com os elogios de novo, gente. Vocês lembram que lá no começo eu falei sobre todo mundo me elogiava? Aqui aconteceu a mesma coisa. Não, mas você sabe muito, você sabe mais do que eles, você é melhor do que eles. Olha isso. E eu falava, como que eu posso ser melhor que eles? Eu nem depois que eu olho na Bíblia, parece que tá falando inglês comigo. Eu falei, não fazia sentido aquela conversa. Sim. E aí eu comecei a pedir para Deus abrir meus olhos. E aí quando eu comecei a pedir para Deus abrir meus olhos, ele teve um momento na minha vida que eu e o Leandro, por conta disso, a gente ficou separado 10 dias. Eu fui para casa da minha mãe. Nesse período que eu fiquei desigrejada, minha família, eu consegui... Como eu saí da igreja, minha família era muito católica, eu falei para eles, se vocês não querem ir na igreja, agora também eu não vou. Então vamos sentar na mesa e vamos começar a estudar a Bíblia. E eu comecei a dar estudo bíblicos para eles. E minha família, grande parte da minha família se converteu desse jeito. Então foi válido. Entendeu? Meu Deus do céu. Foi uma Você coisa, aproveitou aquela oportunidade. Exatamente, aproveitei aquilo. Olha isso. E daí, então tava, só que assim, todo mundo convertido, todo mundo sem igreja. Então todo mundo perdido. Exato. Essa é a verdade. Exatamente. E aí eu comecei a olhar isso e eu falei assim, qual faz o sentido? Eu consigo falar de Jesus para as pessoas, o Espírito Santo vem, toca no meu coração, eu vou lá, falo tudo que ele está me falando, eu falo para a pessoa fica cheia do Espírito Santo e daí eu largo ela e vou embora. E aí? E a continuidade disso? Aí eu falei, tá errado. Aí um dia, na casa da minha mãe, eu vi minha mãe andando para um lado e para o outro. Aí eu falei, mãe, o que foi? Aí ela falou assim, filha, imagina, 60 anos da minha vida, eu indo para a igreja todo domingo e agora eu chego aqui e não tem... Olha só. Eu não tenho lugar para ir. Aí ali, eu cheguei, liguei o YouTube, a importância do vídeo de novo. Apareceu um vídeo com 3 pastores, com 3 visualizações e o título do vídeo era, não tire o seu marido da igreja. Olha isso. Que top, gente. Aí, tipo assim, sabe? Ali, eu falei, não, eu preciso estar em um lugar. Comecei a orar pelo lugar. E apareceu o Prosperar. Olha, meu Deus do céu. E aí eu vim no Prosperar. Resposta de Deus, hein? Resposta de Deus. Fica aí, fica a dica. Prosperar é a resposta de Deus pra sua vida e pra sua família, viu? Eu já com a rádio, e aí ela começou a se incomodar muito, porque o que você tá fazendo aí, tal. E eu falei, não, eu preciso fazer contato com essas pessoas, com pessoas, né? No geral e tudo mais. E nisso a Danúbia, um beijo pra Danúbia. Sim, Danúbia, a gente também chama ela de Irmã Rede. Irmã Rede, porque ela não me deixou. Ela ficou, você precisa vir pra cá, você tem um jeito, você tem... Nossa, ela falava de um jeito. E daí ela ficou falando pra eu vir. E daí, um dia ela me ligou, vem. Aí eu falei, quer saber? Aí eu falei pra minha mãe, vamos lá. E nisso veio eu, a minha mãe, o Leandro e uma amiga minha, todos desigrejados. Sentamos no meio da igreja. Até hoje, se essa irmã tiver aí, que veio falar comigo, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu não lembro, gente, de verdade, quem foi. Mas eu lembro que eu cheguei aqui na igreja. Na hora que eu cheguei, o meu coração já explodiu. E aí eu falei assim pra Deus, pode parar. Eu falei, não vale, porque eles vão me chamar de emocionada. Eu falei, tem que acontecer com todo mundo.
Falei, tem que Olha, acontecer com gente. todo mundo. Aí eu vou ter certeza que é aqui. Aí nisso, e a minha amiga que estava do lado, ela falou assim, Deus, eu só quero um abraço. Ela falou, se for para eu voltar para uma igreja, eu só preciso de um abraço, não quero pedir nada. E nesse momento eu estava enfrentando muitas dificuldades financeiras de começo de empresa na rádio. E eu estava com muito medo, e eu comecei a falar para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me fale, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, um momento eu estava com os olhos fechados, essa mulher veio, sei lá da onde... Sei lá quem era, sei lá da onde, surgiu. Não sei quem é, mas eu sei, veio uma mulher e ela me abraçou. Meu Deus. E ela me abraçou. E a única coisa que ela falou umas 30 vezes foi: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela passou pela minha mãe, abraçou a minha amiga e falou pra minha amiga: você só pediu um abraço. Meu Deus. E aí ela saiu, nisso Leandro assim, tal, e daqui a pouco... Isso é prosperar, queridos. E aí aquela moça que tava, a irmã, como que é o nome dela que tava pregando? A americana. Isso foi no culto da Ila Nicholas. Isso que aconteceu, foi nesse culto. E aí essa irmã pegou e falou assim, essa pregadora, tem alguém aqui, e eu nem sabia que a minha mãe tava com isso. Ela falou assim, tem alguém aqui. Gente, ó, dor de cabeça é normal, dor nas costas é normal, mas zumbido no ouvido é muito zumbido no ouvido, né? É muito específico. Cara. Aí ela falou assim, tem alguém aqui que tá com um zumbido no ouvido desde manhã. E ela deu um sopro. E a minha mãe começou a chorar do meu lado. E minha mãe não chora. Minha mãe é inchorável. Muito bom. E aí a minha mãe começou a chorar e eu falei, mãe, o que tá acontecendo? O Leandro assustado, assim, olhando assim, o que foi? Aí ele pegou, ela falou assim, era o meu ouvido. E aquela mulher curou o ouvido da minha mãe. Olha, que coisa maravilhosa. Através do Espírito Santo, é claro. Mas o que aconteceu? O Leandro pediu para ver um milagre. Ou seja, nós 4 fomos atendidos naquela noite. Ali. E eu falei, é aqui que eu quero ficar. E foi e aí foi quando aconteceu, e daí a gente começou a vir aqui na igreja. Sim. Algumas vezes eu posso dizer que o inimigo tentou tirar a gente daqui. Eu não duvido. Sabe, usando muitas vezes até impedimentos de carro, isso, natureza, aquilo, tudo, sabe? Tudo. E aí, no dia da aula de consagração da Késia, Késia que vai estar com você amanhã, não é? Gente, olha só, não sei. Inclusive, abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, para vocês já mandarem pergunta para a Késia, tá? Então, amanhã, 1h da tarde, a Késia vai estar lá na nossa rádio. E de manhã vai estar a Lisete. Olha que contando top! Da empresa dela. Meu Deus do céu. Gente, vai lá, demais. É top demais. Então, pela manhã, nossa ministra Lisete Inácio vai estar lá. E na parte da tarde, às 13 horas, nossa ministra amada Késia Galo vai estar lá também. Meu Deus, que coisa boa. E aí, depois que eu fiz o Rema, comecei a fazer o Rema, as coisas assim mudaram na minha vida. E essa, só pra gente finalizar, essa pastora que cuidava da minha vida, ela falou pra mim, ela fez uma prova comigo, que ela falou que essa igreja era demoníaca. Ela pegou muito, gente, e assim, o pastor Eliezer, ele é um homem muito, muito abençoado e muito de Deus, e com muita paciência, meu Deus do céu, porque eu cheguei com ele com todos os prints que ela tinha feito dele. E aí eu falei pra ele, e eu tava com muito medo de realmente estar indo pra um lugar. Gente, você tem que entender o meu lado, né? Eu tava vindo de algo. Chegando. E eu tava desesperada, eu precisava de algo e eu não sabia como sair daquilo. Então o pastor, com muita sabedoria, ele olhou pra mim e ele só falou assim pra mim, a gente precisa orar por ela. Isso mesmo. Com muito amor. Então, assim, eu olhei e eu falei assim, gente, não é possível. E aí, a partir dali, a gente começou uma nova história. E ela falou que se a gente fizesse o Rema, se a gente fosse abençoado no Rema, que era porque essa igreja realmente era do Senhor, era de Deus. Gente, ela fez essa prova. E ela tentando de todas as formas colocar meios... ela falou assim, se você... Pra tirar vocês, pra tirar a gente. E ela falou, você quer saber se isso é de Deus? Porque pra mim isso é demoníaco. Esse Rema é demoníaco, essa igreja é demoníaca. Então, se isso for de Deus, você vai ser abençoada aí com esse Rema. Meu Deus do céu. E aí, como... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quanto vocês estão pagando no Rema? É dupla honra. Meu Deus do céu. Que coisa boa. Deus é bom demais. Deus é bom. Meu Deus do céu. E assim, foram abençoados? Fomos abençoados. Meu Deus do céu. E essa palavra, e essa revelação que veio à nossa vida, tá mudando a história da nossa família. Amém. Tá mudando a história, mudou a história da rádio, mudou. É isso mesmo. Mudou, de eu orar de manhã, Diego.
com 45 centavos na conta. E eu lembrar da aula do professor Beto. Sim, e ele falando sobre Beto, fundamentos de fé. Isso. E eu olhar, pegar a Bíblia, orar na palavra, e declarar, e falar. E 4 horas da tarde o dinheiro está na conta. Olha isso aí. Meu Deus do céu. Esse é o Deus. A palavra funciona. Funciona. Gente, olha eu só. Sou grata. Meu Deus do céu, que honra receber essa grande mulher de Deus aqui. E eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Tati, as considerações finais aqui. Já estouramos nosso tempo. Já né? Foi maravilhoso. Mas qual mensagem que você deixaria? Assim, sabe, eu sei que sua história foi sensacional. O seu posicionamento, a sua entrega para Deus e agora esse fervor. E algo que eu preciso falar para você, nunca perca essa chama, nunca perca esse fervor, nunca perca esse desejo, essa sede por Deus. Porque é isso que vai levar você e sua família adiante sempre, viu? E se mantenha firme. Tem grandes coisas na sua vida e na sua família. Eu recebo. E o que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. É sobre nunca deixar apagar esse primeiro amor, sabe? Eu lembro que no início da minha conversão, as pessoas, eu falo assim, ai gente, isso é coisa, se você é crente velho e fala isso, você nunca mais vai falar depois que você vê esse podcast. Para de pedir pros outros, ai, é que você tá vivendo o primeiro amor, você vai passar. Não vai passar. Isso mesmo, não vai passar. Em nome de Jesus, não vai passar. Nunca vai passar. Vai passar se você deixar passar. Mas como que você deixa passar? Não buscando, não clamando, não querendo estar perto dele. Mas se você se entrega todo dia, eu não abro mão do meu tempo com Deus. Eu não abro mão. Eu acordo 5 horas da manhã para ficar até 6:30 só orando, só na presença dele. Top. Então, assim, nunca deixe que ninguém te convença de que vai apagar, de que isso que você está vivendo, que essa entrega que você está vivendo, que isso vai... você vai acalmar. Eu não quero acalmar. Eu não quero acalmar. Eu não vou acalmar. Então, não falem isso para mim. Eu já estou 4 anos queimando e eu vou queimar até o último dia da minha vida. É desse jeito. E é isso que eu falo para as pessoas. Não tenham medo, gente. Vem do jeito que tá. Não, se você esperar, sabe? Às vezes esse vídeo vai chegar a alguém, você quer mandar esse vídeo para alguém, compartilhar com alguém que tá aí meio que em cima do muro, vem do jeito que tá. É o Espírito Santo que faz, não é você não vai deixar nada. Juro, sabe, as coisas que eu olho para trás e que eu falo que eu dava tanto valor... Nossa, hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. Muda completamente. É até absurdo como isso um dia fez parte da minha vida. Então, o que eu quero falar para você, vem do jeito que tá, deixa Deus trabalhar na sua vida. É isso aí. Meu Deus do céu, gente, que coisa boa. E eu quero incentivar você, compartilha esse podcast que foi maravilhoso. Gente, a palavra funciona. Isso é prosperidade. Olha só, hoje ela está provando viver, crescendo cada dia mais, mas provando do melhor de Deus em cada área da vida dela. Olha só, aquela mulher que veio daquele contexto de mundo, onde estava crescendo, avançando profissionalmente, hoje ela pode dizer que a palavra tem funcionado para ela, para o esposo dela, para a família dela, restituição, restauração, e ela podendo viver, desenvolver o sonho dela, o plano dela, aquilo que Deus chamou ela para fazer. E meu Deus, se isso não é prosperidade, gente... Um grande abraço, tchau, eu não sei o que é. Exatamente. Mas muito obrigado por você que ficou conosco toda essa tarde maravilhosa. Eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado. E eu quero agradecer, além de você que ficou aí, eu quero agradecer... Até me perdi agora. Quero agradecimento especial para você que esteve conosco até agora e agradecer de todo o meu coração ao nosso pastor Eliezer, a nossa mama, a nossa honra e gratidão, sabe? De ter a oportunidade de servi-los, a oportunidade de estar conectado com essa grande visão e dizer que nós amamos demais vocês. Muito obrigado pela confiança. E de novo, a todos vocês que estão aí conosco, recebendo dessa grande mulher de Deus, recebendo vida. E nos ajude a compartilhar todas essas experiências que vão transformar muitas e muitas pessoas que vão receber desse link poderoso. Eu quero agradecer demais vocês mesmo por essa oportunidade. Eu nem tenho o que dizer sobre a mama. Eu sou grata. Foi Deus que colocou eles assim. Conexões divinas mesmo. Na minha vida mesmo, porque eu sei que eu estava num caminho, mas eu estava sem rumo. Hoje eu encontrei o rumo e eu sei que... A Verbo da Vida faz parte disso. Eita, que coisa boa. Obrigada, viu? Meu Deus, seu Deus é bom demais. Muito bom. Demais. Então, vamos olhar aqui para essa câmera e quero convidar você
dia 25 de julho, esteja conosco no nosso próximo Prosperar, nosso evento presencial, às 19h30, com o pastor Roberto Monte, falando sobre o processo em cada estação. Então já vai, estamos no comecinho de julho, já anota aí, já lembra, não precisa de inscrição, traz 1 quilo de alimento, traz as crianças que vai ter departamento infantil, mas esteja aqui para receber dessa palavra poderosa. E eu quero dizer até breve, até a próxima semana, a próxima terça-feira, onde nós voltaremos com mais um podcast Prosperar Poderoso, queridos. Eu tenho certeza que a cada terça-feira você tem sido impactado por essa palavra. Muito obrigado por estar conosco conectado até aqui e tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana e até mais. Shalom. Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Top.